Como eu sei, infelizmente nós estamos tendo muito retorno em nossos encontros via WhatsApp, né? É uma complicação muito grande, muito grande. Eu falava ontem para as minhas colegas, minha live da manhã, logo mais cedo, que algumas mães estavam criticando essa questão que a gente está sendo professor dos nossos filhos, né? Quando a gente sabe que na educação infantil, essa responsabilidade de educar e de cuidar não é algo exclusivo da escola, porque o professor educa e cuida, papai e mamãe também educa e cuida. Então, no momento que a gente sugere uma atividade para casa, a gente sugere algo com base, né, em estudos científicos para auxiliar no desenvolvimento do filho da pessoa. Mas a pessoa acredita que se sentar para brincar com o filho, né, não está fazendo a função dele, está fazendo a função do professor. Aí a gente entra nesse questionamento, que é o que eu venho falando há muito tempo. Nesse momento que as colegas não estão tendo retorno via WhatsApp, é muito mais favorável educar os pais do que se preocupar em mandar vídeo pronto para os filhos. Por quê? Porque nós temos uma boa parcela de pais de crianças pequenas que não fazem a menor ideia, né, de que um pai e uma mãe devem entender um pouquinho do desenvolvimento infantil para conseguir auxiliar os filhos. Boa tarde, Cecília. Trabalho com educação infantil, fico pensando o que fazer para incentivar as famílias. A gente parte do entendimento de que para uma criança ser educada, ela precisa do envolvimento de todos os adultos, de todas as crianças, no sentido de que essa educação ela seja feita da maneira adequada, né? Com o máximo de interações, com o máximo de brincadeiras, né? Dentro daquilo que a gente vê proposto pelos documentos oficiais. É isso que a gente busca quando a gente fala de educação infantil, de educação na primeira infância. Que isso seja feito com responsabilidade. Mas isso não depende só da escola. Quer dizer que a escola pode lavar as mãos? Não. Quer dizer que o professor tem que mandar as atividades para o WhatsApp e dane-se? Não. Quer dizer que a gente chama o pai e a mãe à responsabilidade. O que a gente indicou na outra live que a gente fez, e talvez seja isso uma problemática maior dos colegas, é essa ideia que a gente tem de fazer um grupo para poder tornar as coisas muito mais rápidas. É que a gente necessita, para aproximar as pessoas, de fazer com que elas se sintam parte do processo, com que elas se sintam realmente parte do grupo. E eu não faço isso jogando algo num grupo, se eu pego um grupão de 20 pais, né? Que se todo mundo se envolvesse, realmente seriam, no mínimo, 40 adultos. Eu jogo isso em um grupo e eu vejo a devolutiva de um pai, de 2, de 3, que são aqueles que são mais participativos, que gostam de mostrar para o grupo aquilo que fizeram, que não tem inibições de mostrar a sua casa, né, as atividades que os seus filhos fizeram. Tem outros pais que são um pouco mais restritos. Então, é aquele pai que vai fazer a atividade com o filho, mas que não vai dar uma devolutiva em foto, em vídeo, e nem mesmo por escrito, porque é uma pessoa mais tímida, mais fechada, mais na dele. E a gente precisa promover um pouco de aproximação com essas pessoas. Então, a pessoa está distanciada, precisa de um atendimento individualizado, né? O que é que a gente indicou e que foi uma experiência positiva para os colegas? Vou deixar aqui o endereço do site, que aí vocês dão uma olhada para ver o que é que vocês acham. Como é um experimento, todo mundo faz uma coisa, né? E aí as experiências que forem positivas, a gente vai passando adiante. Quando a gente fala de experiência positiva, a gente fala de experiência positiva no atendimento individualizado, né? E o que é esse atendimento individualizado? É eu ter ou um grupo fechado, onde só eu publique, e as devolutivas sejam dadas individualmente no meu inbox, ou eu criar uma lista de transmissão. E nessa lista de transmissão, eu envio as orientações para todas as famílias, só que em separado. Então, quando eu crio a lista de transmissão, a gente tem lá no site um post sobre como criar lista de transmissão e algumas orientações de como agir dentro dessas listas, né? Qual o melhor WhatsApp para que a gente tem essa comunicação com os pais, quanto tempo a gente deve demandar para fazer esse atendimento e tudo mais. A gente reforça para vocês que quando a gente está falando de indivíduos,
existem problemáticas dentro de espaços que são diferentes. Então, eu envio uma atividade para brincar com massinha de modelar. Ok, uma atividade simples. Eu enviei a massinha para as casas ou não? Então, de repente, se eu envio uma atividade para fazer com massinha e não existe a massinha na casa, aí eu, de boa vontade, envio como é que chama? A receita da massinha. Mas tem pai que nesse momento não está tendo como comprar 1 quilo de açúcar, não vai comprar 1 quilo de farinha de trigo para a criança ficar amassando. Então, cabe essa aproximação das famílias nesse momento. Quando uma família me sinalizar que não tem condições de fazer aquela atividade, né, eu possa sugerir algo similar para trabalhar os mesmos objetivos com algo que essa família tenha. Para que a gente não tenha na rede social um grupo aí agoniado de pais que está dizendo que o professor não está trabalhando. É preciso que os pais entendam que você está trabalhando. E isso, no atendimento individualizado, fica muito mais simples de ser visto. Uma coisa é eu pegar uma aula, gravar e jogar num grupo. Todo mundo viu e acha que você trabalhou 5 minutos do seu dia. Precisa estreitar a relação, é preciso conversar, é preciso chamar para junto, precisa chamar para perto. Né? Para que a pessoa entenda as suas dificuldades nesse processo e você deixe claro que existem essas dificuldades, porque você não é uma super-heroína que está implementando um sistema, né, EAD do nada, sem formação profissional, sem nada, mas você é uma profissional, professora, técnica, e você sabe o porquê que você está sugerindo essa atividade. Ragi, mas o pai e a mãe não me deu uma devolutiva. Ok, chamo no inbox. Chamo no privado. Se eu criei um grupo, eu chamo no privado. Se eu criei uma lista, eu já tenho privado direto. E chamo esse pai e essa mãe, né? Bom dia, senhora fulana de tal. Então, nós sugerimos uma atividade ontem, né? E percebemos que você não nos deu uma devolutiva de como foi essa atividade. Essa devolutiva não precisa ser expondo a sua casa, não precisa ser tirando foto, não precisa ser fazendo vídeo, pode ser um relato em áudio. Eu gostaria de saber se o Joãozinho ou a Mariazinha, se ele gostou da atividade, se ela gostou, se ele se divertiu, se ela se divertiu, né? O que é que você sugere pra gente que a gente possa estar fazendo juntos, eu e você, para que o Joãozinho ele passe por esse período com menos estresse, para que seja mais feliz para ele? Que brincadeiras você propôs aí que o Joãozinho gostou, que a Mariazinha gostou? E na medida que o papai e a mamãe devolvem para você, tipo, a Mariazinha, ela gosta de brincar com água, né? E aqui é muito quente, eu tenho água aqui para ela brincar. Tá bom, você tem água. O que é que a gente pode estar fazendo com água que auxilie no desenvolvimento dela? Né? Ah, na minha casa, fulana, professora fulana, tem quintal, né? Tem quintal com terra. O que é que eu posso estar fazendo com meu filho aqui num quintal com terra, né? Que seja uma atividade que vai promover experiências para ele, que vai fazer ele ficar relaxado e feliz. Então, o professor tá aí para dar esse suporte. Não é essa questão de dar uma ordem para que a família faça, mas dar suporte para que a família saiba como conduzir. É tipo, por exemplo, vou pedir um treino personalizado para o meu personal, né? E o meu personal me pergunta, e aí? Eu preciso de um treino para casa. Ok. O personal me pergunta, e aí, Gil, o que é que você tem na sua casa que a gente possa utilizar para que você faça esse treino? Eu vou fazer as perguntas e você me diz, você tem um pneu? Ah, tenho um pneu aqui no meu quintal. Pronto, a gente vai usar esse pneu. A gente também vai usar cabo de vassoura. Você tem cabo de vassoura, né? Tem. É uma coisa óbvia de se perguntar. Mas a questão aqui é a preocupação que se tem em fazer a pergunta. É você mostrar para a pessoa que você está se importando com ela. Se importando com aquilo que você está tentando promover. Entende? O que é que a gente está fazendo? Né? Por que que a gente vai fazer? É buscar estreitamento. Eu falo todos os dias para os colegas, aceitar desaforo de família, já é. Se tem uma pessoa que não aceita desaforo de papai e de mamãe, e desrespeito, sou eu. Fizemos uma live aqui, eu mostrei direitinho para vocês o que é que eu penso sobre pai e mãe, que nesse momento
está achando que cuidar do desenvolvimento dos filhos dele é ser professor, né? Primeiro, não aceito, mas também não aceito desaforo profissional em relação às famílias quando você não tenta. Você precisa tentar, você é profissional, né? Então, enquanto profissional, se eu me preocupo realmente com a criança e eu passo determinada atividade, eu tenho que entender que talvez ela não foi feita porque o pai não tem espaço, né? A mãe não tem espaço, ou tem o espaço e não sabe usar o espaço. Sabe quando você tem uma salinha assim e você tem os móveis da salinha e você não sabe organizar o layout, sabe? Eu vi muito isso na questão que a gente precisa valorizar a profissão do outro por isso. Minha cozinha é desse tamaniquinho, gente. Minha cozinha é pequenininha assim, é um ovo. Eu puxo a geladeira pra cá, não dá. Puxo o armário pra lá, não dá. Eu viro de um lado, não dá. Eu viro do outro lado, não dá. O negócio não fica bom. O negócio não fica certo. O negócio não fica bonito. Aí eu vou lá, num profissional que é design, ele mede o meu espaço, observa e diz, eu vou organizar a sua cozinha. Pronto, ele organiza. Às vezes o pai e a mãe, eles têm os materiais na casa deles, mas não fazem a mínima ideia de como é que usa. Então, se você tem um profissional professor, a gente tem um olhar para materiais que os pais não têm. A gente tem um olhar para coisas simples do dia a dia que o pai não tem. Principalmente se você é um professor, né, que está preocupado com o desenvolvimento infantil. Então, papai e mamãe, fazer o seguinte, nesse período de quarentena, você não está conseguindo fazer muita coisa, né? Não estou conseguindo, né? Aí a mãe sinaliza, eu estou em home office, tá complicado para mim, o tempo que eu tenho não está dando para acompanhar as atividades. Essa coisa de você buscar do pai e da mãe uma devolutiva real, não uma devolutiva de mundo encantado, que é tipo, ela passou a atividade e eu fiz. E eu mandei o registro da criança sorrindo. Nem sempre o registro, ele é fiel à prática. É o que eu falo sempre, a gente vê fotos maravilhosas, lindas, de um processo que foi extremamente doloroso, ou para o professor ou para a criança. Eu tenho registro que eu gosto muito, que é o registro final de um dia pavoroso. Foi um dia pavoroso para mim, terrível. Foi uma algazarra total. As crianças fizeram as atividades e teve muito conflito, muita confusão, mas o registro final, quem olha diz assim, nossa, que atividade linda, né? As crianças já estão acalmadas, já estão sorrindo, já estão dispondo os materiais, né, no mural. Então você olha e você diz, o registro é maravilhoso, então a atividade foi maravilhosa. E não é. A gente precisa buscar também o acolhimento das famílias nesse sentido. E aí, fulana, foi fácil? Para que a família diga para você, olha, eu não consegui hoje, né? Por que eu não consegui? Porque eu estava no home office, tive muitos trabalhos, não entrando em muitos detalhes, mas eu não consegui. Ok, a gente pode tentar amanhã? Pode tentar amanhã. Então, o que a gente pode sugerir nesse momento? Que a gente trabalhe a questão do desenvolvimento da autonomia do seu filho, da sua filha. Por quê? Porque se você é uma pessoa que está muito ocupada, que não tem muito tempo e tudo mais, é muito mais simples você ensinar o seu filho a fazer certo tipo de coisa na casa do que você estar o tempo inteiro levantando para fazer. Então, que tal a gente pegar uma gaveta, né? Uma das gavetas do armário da casa, a mais baixinha, e deixar ali dentro, disposto, né, objetos que o seu filho ele possa usar. Né? Deixa lá o pratinho dele, deixa lá o copo, a colher dele, aquilo que ele puder pegar, aquilo que ele puder manipular, que ele não vai se machucar. Deixa lá tudo na gavetinha de baixo e fala para ele, você pode abrir a gaveta e pode pegar. Entende? Vamos trabalhar a autonomia no sentido dele escolher a roupa, não dele escolher qualquer roupa. De repente o dia está frio e ele quer uma roupa quente, uma roupa fria. De repente o dia está quente e ele quer uma roupa de verão. Mas você trabalhar isso, vai dar banho nele, pega 2 roupinhas, né, que você acredita que são roupinhas, que é para ele usar, e aí você deixa que ele escolha a roupa. E deixa que ele faça o exercício de tentar colocar a roupa. Ainda que ele fique chateadinho um pouquinho, mas fica ali acompanhando o tempo que ele leva para conseguir botar a meia, né, para conseguir, né, colocar o velcro no sapatinho ou conseguir amarrar o sapato. Trabalha essa questão da autonomia dele. Quando for levar ele para o banho, deixe que ele tome o banho dele, em lugar de você dar o banho.
né? Ah, vai gastar muita água e tudo mais. Põe numa banheira, põe numa bacia. Se for frio, põe numa bacia com água morna. Deixa essa criança se lavar sozinha, lavar as mãozinhas. Agora é muito importante que essa criança, inclusive, aprenda a lavar as mãos dela sozinha, entenda que a higiene é importante, né? Dê o sabonete para ele. Fique só observando como é que ele faz uso desses materiais. E se ele estiver fazendo uso errado, vá orientando para que ele faça certo. É um momento em que você pode se estressar por um segundo, mas lá na frente vai ser muito positivo, porque ele vai conseguir fazer coisas sozinho, né, que não vão precisar da sua atenção constante. Ah, ele precisa de água, ele quer água, né? Deixa uma jarrinha mais baixa com água, né? Uma jarrinha de plástico, deixa essa jarrinha de plástico com água em cima de uma mesinha, já com o copinho do lado, para que ele sirva a água dele, para que ele beba a água dele. É uma criança que precisa desenvolver autonomia. Então, que tal, nesse momento em que você não está conseguindo fazer isso aqui, a gente trabalhar essa autonomia, né, dessa criança? O que é que você acha? O que é que você me diz? Né? E assim a gente vai tentando auxiliar essa família para que ela proponha atividades do dia a dia para essa criança. Ah, ele derramou, né, derrubou alguma coisa no chão. Peça que ele pegue, ensine para ele onde é que é o lixo, né? Ensina para essa criança, né, a limpar o próprio bumbum. É um momento propício para isso. Ensina, nem que depois você tenha que ir lá, vistoriar, lavar tudo de novo, mas ela precisa aprender a fazer. Entende? Então a gente precisa entender esses pormenores familiares. Ah, que eu não estou conseguindo, é muito trabalho, é muita coisa, como é que eu faço? Meu amor, a sugestão foi uma contação de história. Não consegui o dia inteiro, Gi, estava muito cansativo, deu muito trabalho, né? Deita na cama com seu filho, põe ele aqui no seu ombro e conta a história que você quiser, ou só ouve ele, ou só conversa com ele, ou só diz que você ama ele, e fica ali deitadinho até que vocês durmam. Depois você levanta e deixa ele na caminha dele. Mas é coisa pouca, né? Que se estreita vínculo aos pouquinhos. Eu não estou nesse momento pronta a julgar um pai e uma mãe que não consegue sentar durante 1 hora para poder ficar cobrindo pontilhado. Até porque não é o mais indicado nesse momento, sabe? Mas buscar fazer aquilo que o CNE recomendou, respeitando a infância, respeitando as crianças e respeitando as famílias é muito bom. Deixa eu ver os comentários, deixa eu ver aqui. Boa tarde, meninas. Amei as dicas, obrigada, Silvana. Caroline, já fizemos inúmeras atividades, brincadeiras, jogos, materiais reciclados. Os pais estão bem participativos. Olha que bom. Os pais estão bem participativos lá com a Caroline. Então a gente pergunta, o que a Caroline tem feito que eu não tenho feito? Será que é a questão que a Caroline está fazendo alguma coisa diferente do que eu estou fazendo? Ou será que a turma, os pais da Caroline, são mais participativos? Ou será que ela tem uma atenção e uma aproximação dos pais que eu não consigo ter? Porque às vezes eu sou tímida, não consigo falar, né? Por que dá certo com a Caroline e não dá certo comigo? Por que a Caroline sugere atividades, brincadeiras e jogos e há uma participação ativa dos pais? E eu sugiro a mesma coisa e não tenho a participação ativa dos pais? Pode ser inúmeras questões. Pode ser, inclusive, essa questão da interação interpessoal que o professor não consegue ter. Tem pessoas que naturalmente são assim, que elas chegam, elas se aproximam e elas são as pessoas mais fofas do mundo e todo mundo conversa com elas e quer estar perto delas. Tem um imã, tem gente que atrai, né? Tem um imã. E tem outras pessoas que são como eu, né? Ou como você. Não tem esse imã pessoal, eu não sou imagética, eu não sou essa pessoa que as pessoas olham de cara e querem ficar perto. Eu não tenho essa cara fofa, esse jeito frufru, né? Esse jeito de professora de youtuber, né? Que é super fofinha e coloca os penduricalhos na cabeça, é tudo assim. Eu sou essa pessoa que pareço mais sisuda, pareço séria, né? Eu pareço essa pessoa que você não dá para você ter abertura e conversar. Geralmente quem veio até mim, muitas pessoas que vieram até mim, costumam me falar que tinha uma ideia totalmente diferente de mim. Pensava que você era uma pessoa metida. Eu pensava que você... Teve uma colega que chegou aqui, né? Muito minha amiga hoje. Ela chegou, né? E ela disse, mulher, eu achei que você não ia nem me receber, que você ia me enxotar da porta. Eu dou risada com ela até hoje.
Porque ela fala, eu nunca imaginei que você ia me receber e me ajudar do jeito que você me ajudou. Porque eu sempre olhei para você e você é muito séria na rua, você não é de falar com as pessoas, né? Então eu imaginei que você não ia nem me receber. Passaram. Então as pessoas têm muito essa ideia de você a partir daquilo que você é, né? E tem gente que é fofinho, gente. Tem gente que é beleza. Eu olho para umas pessoas. Sabe aquele ministério infantil na igreja? As meninas do ministério infantil na igreja, que são tudo. Já parece criança. Você já olha, já parece criança, né? Tem esse ar de receptividade. E outras pessoas não têm, mas não quer dizer que elas não sejam receptivas. Pode ser que você tenha muitos pais nesse sentido, que não parecem receptivos, mas são, né? E tem outros que realmente não são, mas aí a gente se aproxima, né? Tenta se aproximar. Sara, sempre foi necessária a participação dos pais na vida escolar de seus filhos. E agora a situação forçou esse empenho familiar. E muitos estão desempenhando lindamente. Isso é bom também sinalizar, né? Sinalizar que existe muita aceitação das famílias no sentido de tomar as rédeas do desenvolvimento dos seus filhos e passar a entender o porquê que na educação infantil a gente faz isso, né? Eu falei desde o início, eu estou dizendo, essas sugestões para casa e essa orientação aos pais e esses objetivos detalhados sobre o que cada atividade desenvolve na criança vão fazer, se o professor souber fazer bem feito, isso vai trazer um benefício muito grande para a nossa classe. Os pais vão ter um olhar bem diferenciado, mas isso vai de como a gente também faz essas orientações e procura promover essas atividades remotas. Caroline, às vezes eu recebo fotos de atividades atrasadas, mas fico feliz que os pais estão acompanhando. A gente não pode também querer propor uma atividade hoje e receber essa devolutiva hoje, quando a gente não deu nenhuma outra opção, nenhuma outra sugestão. Às vezes, naquele dia, aquela atividade não cabe na rotina da criança, porque a criança está envolta em outras atividades. Então, se eu sou um professor de educação infantil, eu preciso pensar o seguinte: educação infantil pede experiência, né? Pede movimento, né? Pede protagonismo infantil. Aí, de repente, a criança está lá no quintal dela, envolta numa brincadeira de faz de conta, né? Brincando de casinha, sossegada. E eu tô pedindo que os pais tirem essa criança dessa experiência, onde ela tá brincando com folhas, né? Manipulando areia, né? Brincando com objetos diferentes, com texturas diferentes. E eu peço que o pai tire essa criança disso para botar a criança sentada numa mesa para poder fazer aquilo que eu propus. Então a gente já retira essa questão, né, do protagonismo infantil do centro. Então, ele me manda a atividade atrasada. Você pode pedir um relato do que vocês fizeram hoje. Não deu para fazer essa atividade que a gente propôs hoje? O que vocês fizeram de bom no dia de vocês? Relata aí pra gente, divide aí com a turma, divide aí com seus colegas. Eu acho que cabe muito isso, e a gente tá nessa constante ação, reflexão e ação. Marleide, por isso mesmo que nos videoaulas usamos muitos materiais não estruturados, pois a família tem fácil acesso. A Marleide traz essa ideia aí do material não estruturado. Nós temos um artigo muito bom sobre materiais não estruturados lá no site. Quem não conhece ainda essa questão, né, vem para cá e vamos estudar mais sobre isso. Sara, embora seja difícil, mas na nossa creche também estamos tendo retorno dos pais e é gratificante o esforço e compensativo, exatamente. Compensa demais quando a gente passa a entender o outro e o outro a entender a gente. O que não dá no mundo é para a gente querer forçar as famílias a serem assim ou as famílias quererem forçar o professor a ser assado. A gente trabalha seguindo orientações e recomendações de conselhos, né, seguindo pareceres, seguindo documentos oficiais. As famílias precisam entender e respeitar isso. Mas nós também precisamos entender que do outro lado tem uma família com uma estrutura diferente da minha, né, com tempos diferentes do meu, com espaços diferentes do meu, e eu preciso pensar nisso tudo. Vivian, também não tenho. Parece-me muito bom. Pareço-me muito com você. Ana, acredito que esse momento difícil que estamos enfrentando seja um momento de aprendizagem. Não somente para nós, professores da educação, pois temos que nos adaptar com gravações de videoaulas, mas também tem sido uma oportunidade para os pais se relacionarem ainda mais com seus filhos e participando das atividades propostas. À medida que os pais eles vão interagindo com as crianças, eles vão aprendendo a ouvi-las,
né? Eles vão aprendendo o que é propício ao desenvolvimento delas. Eles vão se desvencilhando de ideias preconcebidas de educação infantil. E isso é sim muito positivo. Então, existem aspectos negativos? Sim, tudo que é mal feito é negativo, né? Tudo que é feito por experiência pode não ser tão positivo no início, mas se a gente souber tirar proveito e trabalhar mais numa espécie de consultoria aos pais, do que na imposição de atividades, a gente vai ter um retorno muito bom. Adriana, já tive um aluno que dizia que eu era séria e a outra professora era feliz. Eu achei interessante, certa feita eu chego na escola e para levar minha filha, e na sala do lado, as crianças de educação infantil estavam na porta. E aí uma olhou para a porta, vinha chegando a professora substituta. Aí um olhou para a outra e disse assim: olha, hoje é a boazinha. É a boazinha. E eu parei assim, a boazinha, fiquei observando o diálogo. Eu adoro observar o diálogo infantil. Crianças de 5 anos, 5 anos e meio. Aí eu disse assim: não é a brava não? Não é a brava não, é a boazinha. E eles saíram comemorando que era o dia da boazinha, né? Então as crianças também rotulam a gente, viu? As crianças também rotulam a gente. Você é muito séria, né? Você é muito feliz, né? Você é muito doce. E cabe a gente também entender essa questão, né? Porque senão você vira a professora brava que a criança não quer ficar perto. E criança pede afeto, pede felicidade, pede alegria. Existe momento para rir, né? Para ficar sério, e momento pra gente... um momento para rir, um momento para ficar sério. Meus alunos riam muito de mim por coisas bobas, pequenininhas que eu faço em casa, sempre fiz em casa e fazia na escola com eles. Sempre que estava muito empolvorosa, né? Principalmente 3 dos meus alunos que me davam um trabalho terrível ali na segunda série, segundo ano, eu mostrava esse dedo aqui para eles. Esse aqui, não sei se vocês conseguem ver. Esse meu dedo, ele tem uma curvatura maior, tá vendo? Em relação aos outros, ele é um dedinho mais estufado, ó. E eles davam muita risada desse dedinho, porque eu dizia que esse dedinho estava grávido. E ia parir, e são os dois, dos dois lados, e eu pari outros dedinhos, né? Tá grávido, né? Aí eu sabia sempre que quando eles estavam bem polvorosos, eu só fazia assim. E eles caíam na risada. Todas as vezes eles caíam na risada por causa de uma coisa boba, né? Uma coisa boba. Então, riam muito quando eu me via escrevendo no quadro e o negócio ia lá para cima. E eles tinham que dizer assim: eita gota. Gota aqui é uma expressão muito popular, né? Eita gota, eita peste, alguma coisa assim, sabe? A gente tem muito isso no interior do sertão. Eita gota, a professora vai subir na ladeira, né? Eram momentos que eles davam risada no meio de uma escrita e eu nunca achei que fosse algo que fosse negativo para a criança, muito pelo contrário. Né? E no momento de escrever também pede alegria, no momento de fazer a atividade também pede alegria. Nunca fui aquela Caxias de não olhe para o lado, não fale, né? Tá escrevendo, sempre tem aquele que passa um ano escrevendo, né? E isso independe dele estar falando ou não estar falando. A criança que escreve devagar, né? Que não gosta de escrever, você pode morrer, pode deixar ela sem falar, sentada sozinha olhando para o quadro. O ritmo dela vai ser aquele ritmo lento de nunca acabar o dever. Então, eu não associo muito a questão de estar conversando, né? De estar interagindo, de estar dando risada, de estar perguntando que palavra é essa? Que meus alunos perguntavam muito. Pra que palavra é essa? Pra que letra é essa? Minha letra no quadro é pavorosa, gente. Né? E a gente, sempre que a gente vai substituir um professor, eles já estão acostumados com a letra do professor. Mas rir, alegria na sala de aula é uma coisa muito propícia. Ana, acredito que esse momento seja um momento não só de aprendizagem para todos, mas de empatia, solidariedade, resiliência, sim. Obrigada, Silvana. Esse olhar diferenciado vai me ajudar muito. É interessante, assim, gente, quando se fala de olhar diferenciado, porque a gente tende a ter uma parcela da classe que costuma ver muito as dificuldades, mas só apontá-las, né? A dificuldade está ali, a gente sabe que tem. A gente vai silenciar sobre a dificuldade? Não, eu boto a boca no trombone, eu faço. Eu grito mesmo, eu falo. Né? Em relação à Base Nacional Comum Curricular, as infraestruturas não são, nem de longe, né? Nem de longe aceitáveis, quanto mais ideal. Mas eu não vou deixar de aplicar o documento, sabe? Eu vou fazer as críticas e vou continuar trabalhando. Assim sou eu. Eu faço as críticas devidas à educação remota, faço e farei, continuarei fazendo.
Mas não vou só ver isso e dizer, não vou fazer nada. Vou fazer sim, vou fazer o melhor que eu puder fazer. A mesma coisa, a gente está aqui para fazer crítica ao Ministério da Educação, se necessário. Passar sentado em cima de um documento como esse parecer, mais de 20 dias é absurdo. Mas chegar e vetar a questão das avaliações nesse momento, eu acho que foi uma medida coerente do MEC. Então, a gente está aqui para apontar assim, isso aqui foi ruim, mas isso aqui eu acredito que seja bom. Até que alguém me dê uma análise diferenciada e me diga, não, Gi, as avaliações são necessárias, mas até o momento eu não acho que avaliar nesse momento seja uma coisa boa. Mas como é que se mensura a aprendizagem? Aí você vem pelo método qualitativo e tenta fazer alguma coisa diferente, né, gente? E vamos ver no que é que vai dar. Viviane, obrigada, Viviane, ajuda muito, né? Esclarecimento, ideias e soluções. A gente precisa se unir para mostrar soluções, para apontar o que é que a gente está fazendo e está funcionando aqui, né? A colega está dizendo, nós estamos fazendo atividades com materiais não estruturados. Então, garrafa PET a gente tem, tampa de garrafa PET a gente tem, rolo de papel a gente tem, a gente vai buscando alternativas. E na busca dessas alternativas, a gente vai apontando para os colegas também outros caminhos. Vivian, um desafio que tem enfrentado é com relação aos pais que ainda não entenderam o real objetivo da pré-escola, pois ficam querendo o tempo todo atividades relacionadas à alfabetização. Então, vamos lá, Vivian. O que a gente pode deixar bem claro para os pais, nesse momento, em relação à alfabetização, é que se isso é uma coisa que eles querem fazer, eles vão fazer porque eles querem fazer. Então, eles vão buscar as atividades que eles acreditam que servem e eles vão implementar isso numa espécie de homeschool se eles acham que é assim para fazer. O que precisa ficar claro para o pai nesse momento é que professor segue normativa e a normativa diz sugestões a partir de interações e brincadeiras. Então, não é o que você quer. É o que o MEC homologou, é o que o Conselho Nacional da Educação, autorizou, é o que a Base Nacional Comum Curricular e as diretrizes preconizam. Precisa deixar claro para o pai isso. Você não vai no médico com seu filho com febre e você define qual é o remédio de febre que ele vai tomar. Se você fosse definir o remédio de febre e tratar a febre dele por você, acreditando uma febre persistente, acreditando que você tem a capacidade e você sabe qual é o remédio, para que médico? Não tem necessidade de médico, né? Eu fico em casa e dou aspirina. Aí, se o menino tiver dengue, eu mato o menino. Entende? É para isso que a gente procura especialistas, para que os especialistas falem para a gente o que é necessário que a gente faça para tratar a febre, o que é necessário que a gente faça para tratar a ansiedade. Quando a gente quer tratar a ansiedade, a gente busca quem? A gente busca um psicólogo. Enquanto os professores estiverem aceitando que os pais recomendem as atividades, é a mesma coisa que você chegar no médico e você dizer assim, não, mas eu quero tomar Tilenol, não quero tomar dipirona. A menos que você tenha uma reação alérgica a determinado medicamento para que o médico te passe outro, mas quem decide o que é que vai ser usado para curar a sua febre é o médico, não é você. Então, por que você vai decidir a hora do seu filho ser alfabetizado quando os neurocientistas, os especialistas em educação dizem isso é processo? E mais, o professor ele tem noção daquilo que ele está aplicando. Para fazer o pai entender, por exemplo, você quer que seu filho aprenda a escrever? Quero. Para que ele aprenda a escrever bem na letra cursiva que você quer, ele precisa ter o desenvolvimento dessa musculatura da mão. Esses pequenos músculos que você tem desenvolvido na mão, precisa ser desenvolvido na mão do seu filho. Você consegue pegar um lápis e escrever, ele ainda não. Esse movimento aqui para você é muito simples, para ele não é. Quando eu passo para você a atividade para ele pendurar uma roupa no varal, é para trabalhar o movimento de pinça dele. Quando eu passo para você a atividade para ele manipular a massinha de modelar, é para trabalhar a musculatura das mãos. Para quê, meu amor? Para que lá na frente o seu filho consiga pegar um lápis e escrever com a letra bonita como você quer, sem prejuízo nenhum para ele. Entende? Para o seu filhinho aprender a escrever, a ler, quero que meu filho aprenda a ler. Para ele aprender a ler, ele precisa de alguns pré-requisitos desenvolvidos, tá bom? Ele precisa ter desenvolvido a questão da memória visual.
Ele precisa ver a letra e entender que essa letra é um B e aquela é um P. Você não vê que o B é muito parecido com o P, né? Que o P, se puxar uma perninha, já vira um R, né? Ele precisa ter essa memória visual bem desenvolvida para ele entender que o B é diferente do P, que é diferente do R. As letras são bem parecidas, né? Então, a gente trabalha a memória visual dele. Por que eu preciso de memória da questão da discriminação auditiva? Porque as letras, né, elas têm sons. O seu filho precisa entender que as letras têm sons, que cada letra tem um som, né? Que esse som, né, que a gente junta o B com o A e dá Bá, ele precisa entender, né? Que tem Bá de bala, Bá de bacia, né? Ele precisa entender essas pequenas coisas. Para quê, meu anjo? Para que lá no futuro ele aprenda a ler. Se a memória visual dele não está desenvolvida, se a memória auditiva dele, se a discriminação auditiva não está desenvolvida, se a coordenação motora fina, a coordenação motora ampla, a questão de entender a lateralidade, né, de entender até de onde é que parte a escrita numa folha. A gente não escreve daqui para cá, a gente escreve daqui para cá. Até a atividade que a gente vai fazer para uma criança pegar um objeto, né, de uma bacia e colocar na outra bacia, é preferível que a gente coloque esse objeto na bacia da esquerda para a criança retirar para a bacia da direita. Por quê? Porque se eu acostumo a criança a puxar o objeto da esquerda para a direita, quando ele vai escrever na folha, ele não vai escrever da esquerda para a direita, ele vai escrever da direita para a esquerda. Então, até recomendações simples, coisa boba, que para você não é nada, é importante para que a sua criança se desenvolva. O problema é, nós ainda temos professores que não trabalharam essa questão de entender o desenvolvimento da linguagem, de entender as questões da alfabetização enquanto processo e acabam aceitando aquilo que os pais estão pedindo, porque não sabe explicar para os pais por que não pode, né? E por que a gente vai fazer assim agora. Né? Aceito a sua sugestão. No momento que o seu filho estiver preparado, a gente entra com essas atividades e eles vão aprender. A gente não vai deixar ele sem aprender. A gente vai permitir que ele aprenda. Só que ele precisa estar desenvolvido. Ele já está desenvolvido. O seu filho já consegue pegar uma colher e comer sozinho. Já consegue fazer um movimento para segurar um lápis, né? Olha que coisa bem elaborada. A criança pegar um lápis por aqui, ó. Olha o movimento para poder fazer o nome dele sem levantar da folha, ó, N-A, se eu falo Natan, T, olha o movimento da mão de uma pessoa adulta, o meu dedo dói. Imagina o dedo de uma criança pequena que não tem a musculatura desenvolvida. Depois a mãe faz o vídeo, coloca no coisa, e as colegas dizem assim, a criança está reclamando porque cansa mesmo. Óbvio que cansa, ela não tem ainda o desenvolvimento necessário. Adriano, os pais querem uma data para saber quantos alunos irão ler e escrever. Ótimo. Você não vai dar uma data, não vai pré-datar para eles. Mas você vai falar para eles que, a partir das interações, das brincadeiras, do desenvolvimento das habilidades motoras dessa criança, do desenvolvimento da linguagem dessa criança, né, do desenvolvimento dos pré-requisitos básicos para a alfabetização, ele pode se alfabetizar naturalmente muito antes do que ele imagina. E quanto mais ele colocar força para que essa criança aprenda mais rápido, mais para frente ele empurra o processo. Porque ele está atropelando coisas que não é necessário ele atropelar nesse momento. É possível que a criança aprenda com 4 anos? Sim, inteiramente possível. Mas ela tem que estar desenvolvida. Como eu aprendi aos 4 e estava plenamente desenvolvida para aprender a ler aos 4 anos de idade. Mas não estava para aprender a escrever. Escrever para mim foi uma tortura muito grande, porque a minha coordenação motora ampla era muito boa, eu brincava muito, me equilibrava muito, subia muito em árvore, mas a minha coordenação motora fina era péssima, porque eu não fazia atividades que envolvessem muito a questão, né? Sempre que eu ia fazer alguma coisa que envolvia um movimento mais para usar mais a musculatura da mão, já era mais difícil para mim, né? Porque faltou essa etapa para mim também da educação infantil nesse sentido, né? Vive, meus alunos só têm 4 anos, pois é. Ana, o ato de brincar é uma atividade voluntária, a criança aprende brincando e esse ato é fundamental para a construção do conhecimento e interação com o outro, além de proporcionar momentos de imaginação, fantasia. E a questão de entender que brincar é algo sério. Quando você fala de território de brincar, você está falando em algo sério.
Só que a problemática que cercou a educação infantil nos últimos anos foi um entendimento tosco, que é um entendimento, geralmente a nossa classe tem esse problema, né? Boa parte da classe vai pegando partes da teoria e tentando aplicar em vez de entender a teoria como um todo. Brincar pede intencionalidade do professor. O professor tem uma intenção nesse brincar. A criança tá brincando disso aqui, o professor propôs. Mas propôs por quê e para quê? Para se ver livre e deixar lá jogando sozinho? Não. Precisa entender por que essa atividade aqui hoje, né? Eu não posso colocar a criança todo dia para brincar só de bola. Não posso botar a criança para fazer uma atividade todo dia que só trabalha a coordenação motora ampla e não trabalha a coordenação motora fina. Mas eu não posso também colocar a criança todo dia para rasgar papel, fazer atividade de coordenação motora fina e esquecer de trabalhar lateralidade, esquecer de trabalhar outras questões, né? Esquecer de trabalhar formas, esquecer de trabalhar cores. É preciso que o professor tenha intenção. Soraya, o problema é esse na educação infantil, os pais não entendem os objetivos e por isso acho que não é importante fazer as atividades. O problema maior que eu acho é o professor não entender que ele é uma autoridade no assunto e passar a validar as práticas que os pais querem. E passar a fazer aquilo que o papai e a mamãe mandou para conseguir uma estrelinha na testa do papai e da mamãe. Você é técnico de ensino. Então, é preciso entender isso. Você é técnico de ensino. É você que define quais atividades pedagógicas são importantes. Vivian, graças a Deus o meu pensamento está indo de encontro com o seu. Pode ser que seja uma coisa boa, vai que nem é, né? Na minha primeira reunião eu costumo falar exatamente isso, pois todo ano me deparo com essa situação. A gente precisa começar a valorizar nossa classe, validar as teorias e parar de ir atrás de achismos de papais e mamães que não são professores. Porque se o papai é pedreiro, eu não chego na obra dele e falo para ele que ele deveria colocar esse tijolo em outra posição. Eu não digo para ele qual é a melhor telha. Eu não digo para ele qual é a melhor areia. Eu não digo para ele nada. Não digo para ele qual é o ponto da massa do cimento, né? Falo para o pedreiro, né, que o que ele deve usar na profissão dele. Eu não acho que o pedreiro tenha que dizer para mim quais são as atividades que eu devo desenvolver na educação infantil com o filho dele. Especialista sou eu e não ele. Eu não vou até o consultório do pai, né, que é médico, para definir qual é o medicamento que ele passa para uma criança, né, que está com essa doença ou com aquela. Por que que ele acha que porque ele estudou e fez medicina, ele está apto a me dizer o que pedagogicamente eu posso fazer dentro da minha sala de aula, né? Profissão pede respeito. E é isso que eu busco, respeito. E quando a gente busca respeito, a gente colhe ódio também. A gente também colhe desamor. A gente também colhe desrespeito. É porque você aprende a reivindicar aquilo que é de direito seu. E o que é de direito meu é ser respeitada na minha profissão. E eu não vou aceitar de forma nenhuma que pessoas que não estudaram para desenvolver a minha profissão me digam o que eu devo fazer. Uma coisa é eu seguir normativa de quem fez teoria na área e de quem fez pesquisa. Isso eu sigo. Uma coisa é eu seguir recomendação de minha coordenadora. Isso eu sigo, são pessoas da minha área. Óbvio que não sem questionar. Se uma coordenadora vier falar comigo, me orientando a fazer algo que vai de encontro aos documentos oficiais, pode ter certeza que eu vou questionar. Meu papel é sempre de questionar, eu sou essa pessoa questionadora, né? Mas entendo que a função dela é me orientar, a função do orientador é me orientar, é me auxiliar, é coordenar minhas ações, é tornar o meu trabalho melhor, para a minha prática se efetivar de uma maneira melhor. Às vezes você não enxerga algo que o seu coordenador enxergou na sua prática. E é muito bom a gente estar aberto a escutar coordenador, estar aberto a escutar orientador. São pessoas que estão ali desempenhando a função deles. Agora, daí o coordenador ir lá falar com o pai e chegar aqui na minha sala de aula e impor o pensamento do pai para mim, aí a gente já tem um outro problema. Porque a gente vai precisar cruzar tudo que a gente tem para cruzar com os documentos oficiais. Tem uma colega que sempre acompanha a gente aqui, que é a Ruana. E a Ruana diz, quando os pais vêm para minha sala de aula reclamar,
eu tenho as diretrizes curriculares nacionais impressas. Eu falo para eles, sente aí. Esse aqui é o documento que rege a minha profissão. Leia. Né? Leia. Eu acho muito engraçado, né, o jeito que ela fala, e eu acho muito interessante. Esse é o documento que rege a minha profissão, né? Eu não estou indo que nem perdido, que nem segue em tiroteio. Eu estou seguindo as normativas, eu estou seguindo as recomendações de um conselho, né, de pessoas que trabalham com educação, de cientistas educacionais. Então, eu não vou deixar de seguir o conselho deles para seguir o seu. Ah, mas ele sabe o que é melhor para minha criança? Sabe. Porque eles estudaram para entenderem de desenvolvimento infantil. Você não, né? Você pariu uma criança. Quando a gente bota uma criança para fora, não quer dizer que a gente agora está apto a educar uma criança, está apto a entender como a criança se desenvolve. Para você entender isso, você tem que estudar. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, tudo que era folheto que falava sobre desenvolvimento infantil, sobre o cuidado com os dentes e tudo mais, estava na minha mão. Minha primeira filha, eu sempre dava chá para ela sem açúcar. Eu não dei açúcar para ela até ela completar uns 7 meses, 8 meses, ela nunca tinha visto açúcar. Tudo que ela tomava era sem açúcar. Quando ela acabava de tomar o chazinho dela, tomar o mingauzinho dela, eu pegava, o mingau a gente adoçava com mel, né? Eu pegava uma fraldinha, molhava uma fraldinha, enrolava assim no dedo e passava na gengiva dela, para poder limpar a gengiva dela para preparar o dente para nascer. Porque eu li numa revista que isso era algo legal para se fazer. E todos os estímulos que eu fui dando para ela, e era na medida que eu cruzava com o cartão, por exemplo, da vacinação. O cartão da vacinação dizia, a criança está levantando o pescoço, já é hora dela estar levantando o pescoço. Eu já estava olhando para a minha, será que ela está levantando o pescoço já? Sabe? Aquela observação que a gente faz. Mas não observação no fato de que, o filho de fulano andou com 8 meses. O cartão não está dizendo que toda criança anda com 8 meses, né? Se ela passar de 1 ano sem andar, eu vou começar a me preocupar. Minha primeira filha andou com 1 ano e 1 dia. A minha última andou com 7, de 7 para 8 meses. São crianças diferentes. Os estímulos são diferentes. Eu estava numa época da vida diferente. Eu tinha estudado desenvolvimento infantil muito melhor do que na época que eu tive a minha primeira filha, que eu não era nem formada. Entende? Então, a gente parte de pontos em que a gente começa a entender o desenvolvimento infantil e trabalhar com base nisso. Entende? Eu jamais na minha vida vou pegar uma filha minha, uma bebezinha minha, e vou impor aquilo que a minha família disse que era certo. Minha mãe, a medida da minha mãe, por exemplo, com o umbigo da criança, tem que enrolar e abafar. Por quê? Porque na minha época era enrolado e abafado. E o meu foi enrolado, abafado e teve que rasgar a carne. A minha vizinha me levou para o médico porque a faixa colou no meu corpo e teve que rasgar o meu umbigo. Sabe? Foi pavoroso para mim. Essa questão de enrolar a faixa. Mas minha mãe, ela tinha essa ideia, tem que enrolar a faixa, porque senão entra ar. O médico está dizendo, basta o grampinho. A mãe está dizendo, vai entrar ar. E aí, de repente, você se vê numa situação em que você vai acreditar na crendice popular ou você vai pela ciência? Eu vou pela ciência. Sempre. Sempre. Vamos lá. Vamos lá. Vivian, na rede particular é difícil, pois além de você convencer os pais, às vezes também tem que convencer os gestores. Aí não tem o que fazer. Escola particular a gente já fala. Quando a gente fala do espaço de escola, a gente fala do espaço de escola pública. Escola particular, infelizmente, não é um universo à parte. Paraná, Kelly, Tamandaré, obrigada, meu amor. Claudiana, nós que estudamos, nós que nos preparamos para entender de educação infantil, estamos ali todos os dias e somos profissionais capacitados. Temos que nos apropriar dessa capacitação. Cabe a cada professor se apropriar desse saber e da autoridade na sala de aula. Estudamos para isso. Se o professor está inseguro, vai estudar. E valorização começa por nós, exatamente. Vitor, do Uruguai, o Vitor com a gente aqui novamente. Adriana, é verdade que há gestores que, para não correr o risco de perder um aluno, preferem acatar as sugestões e opiniões dos pais, muitas vezes oprimindo um professor. Acontece muito. Escola particular é isso. Rosângela, escola particular é um universo à parte. Melhor definição que eu vi até agora. Mas a gente está em 2020 e nunca vi escola particular seguindo diretrizes curriculares nacionais para educação infantil. É uma ou outra
Um ou outra que às vezes eu vejo na perspectiva mais montessoriana, mais Reggio Emília, mas, sabe, na sua grande maioria é um universo à parte, né? Se faz o que consegue buscar paz para poder você ter a escola aberta, né? Não é uma crítica em si à escola particular, é uma crítica em si ao sistema como um todo, que ainda valida, né, ideias de fora, de pessoas não formadas para dentro do espaço da pedagogia. E aí a gente tem enfrentamentos a fazer, né, recomendações a fazer e reclamações a fazer. Então, gente, convidando vocês lá para o nosso site, ideiacriativa.org, tá? No Instagram, Ideia Criativa Educa. Quem não conhece a gente, não segue a gente por lá, dá uma passadinha. Lá nos nossos stories você também consegue, arrastando assim um pouquinho para cima, acender lá o nosso site. Uma linda tarde para vocês, ó. Beijão, fiquem com Deus e até mais.